Está começando mais uma edição do Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Correição constata que TRT de Goiás continua com alta produtividade e rapidez nos julgamentos. Em convênio com a OAB, o tribunal instala sala de digitalização para advogado fazer peticionamento eletrônico. A 18ª região tem novos dirigentes. O desembargador Gentil Pio de Oliveira assumiu a presidência e o desembargador Mário Sérgio Bottaso, a vice. O novo presidente do TRT, desembargador Gentil, é o nosso entrevistado de hoje. A produtividade e a rapidez dos julgamentos da Justiça do Trabalho de Goiás foram mais uma vez ressaltadas pelo ministro João Oreste Dallazen, em correição realizada recentemente na 18ª região. O corregedor considerou que, em relação a março de 2008, quando esteve em Goiânia também para correcionar o tribunal, houve significativos avanços. Durante 4 dias, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho inspecionou prazos processuais e conheceu iniciativas para melhorar a prestação de serviços aos advogados e às partes. Segundo o relatório apresentado pelo corregedor, cada desembargador goiano julgou uma média de 167 processos por mês. Estes números colocam os magistrados do TRT de Goiás como um dos que apresentam a melhor produtividade, abaixo apenas dos TRTs de São Paulo e de Campinas. O bom desempenho repercutiu diretamente na redução da taxa de congestionamento de processos na segunda instância, que diminuiu de 21% em 2007 para 17% em 2008. A performance das 36 varas do trabalho também foi considerada positiva. O ministro ressaltou que os juízes julgam, em média, 9 processos por semana, excluídos acordos. Essa alta produtividade manteve a taxa de congestionamento em torno de 10%, o que significa que de cada 100 reclamatórias trabalhistas ajuizadas no primeiro grau, 90 foram solucionadas. A Justiça do Trabalho da região é rápida e eficiente e confiável para a solução dos litígios trabalhistas. O que precisa fazer para melhorar isso ainda mais? Há necessidade de maior atenção em relação aos processos na fase de execução trabalhista. Há 27 mil processos na fase de execução que reclamam dos juízes do trabalho da região, que já são diligentes, uma diligência ainda maior na adoção de ferramentas tecnológicas modernas, como, por exemplo, o InfoJude e RenaJude, que permitem a apreensão de veículos, a obtenção de dados do devedor na Secretaria da Receita Federal, tudo com o objetivo de obter-se uma satisfação mais pronta do crédito trabalhista. Outro ponto que despertou a atenção durante a correição foi o estágio avançado da informatização do TRT goiano. O ministro Dallazen citou como exemplo a prática da digitalização dos processos e a utilização do peticionamento eletrônico, que será obrigatória para os advogados goianos a partir do dia 20 de março. É uma providência importante que vem ao encontro desta preocupação intensa da Justiça do Trabalho com a informatização. A Justiça do Trabalho do Estado de Goiás exibe um panorama muito positivo no tocante à informatização e que é uma das explicações para a sua eficiência. O corregedor também manifestou preocupação com o aumento do desemprego gerado pela crise econômica. A crise financeira, naturalmente, impacta de forma direta os órgãos da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque as demandas trabalhistas, em geral, são promovidas por ex-empregados, por pessoas desempregadas. E o aumento do desemprego, naturalmente, significa novos processos trabalhistas e, portanto, vai exigir da Justiça do Trabalho mais agilidade ainda, mais eficiência ainda na solução desses litígios. O TRT de Goiás quer dar impulso ao processo virtual. Em janeiro, firmou convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, para instalar salas de digitalização nas varas do trabalho.
As salas serão utilizadas pelos advogados no peticionamento eletrônico de peças processuais. A primeira sala de digitalização foi instalada no Fórum Trabalhista de Goiânia em janeiro. A expectativa é que o papel seja substituído de vez pelo documento virtual. A sala foi equipada com 4 computadores, internet rápida e 4 máquinas multifuncionais para escaneamento dos documentos. Os advogados serão auxiliados por um funcionário da OAB treinado pelo tribunal. Qual a avaliação que o senhor faz em relação à cultura do virtual, do processo eletrônico na advocacia? É uma grande novidade, né, que a todos nós ainda causa um pouco de dificuldade, sobretudo os advogados mais tradicionais, mais tempo de experiência do que eu. Mas certamente é uma novidade a que nós precisávamos aderir, não é? Afinal de contas, não há como pensar mais no processo sem a figura da digitalização. De modo que eu acho que ele vai trazer ainda mais celeridade, mais facilidade na tramitação, porque afinal de contas, e até o barateamento, porque afinal de contas eliminamos aí toneladas e toneladas de papel. Em breve, a Justiça do Trabalho goiana exigirá que os advogados protocolem suas ações e petições interlocutórias somente por meio eletrônico, pelo sistema EDOC. A medida faz parte da resolução administrativa que regulamenta o processo virtual na 18ª região. O assunto foi discutido entre o presidente do tribunal, Gentil Pio de Oliveira, e o presidente da OAB de Goiás, Miguel Cansado. A previsão é inaugurar mais 4 salas de digitalização de peças processuais no interior, para atender os advogados que não têm certificado digital. As novas salas serão inauguradas nas varas do trabalho de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Rio Verde. O desembargador Gentil Pio de Oliveira assumiu a presidência do TRT de Goiás em solenidade realizada no dia 30 de janeiro. Na vice-presidência, tomou posse o desembargador Mário Sérgio Bottazo. A cerimônia de posse foi prestigiada por um grande número de autoridades e de convidados. Entre as várias autoridades presentes estavam o governador de Goiás, Alcides Rodrigues, os senadores Marconi Perillo e Lúcia Vânia, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, a ministra do TST, Dória Maria da Costa, presidentes de tribunais, deputados federais e autoridades da área jurídica. Os novos dirigentes prestaram compromisso e assumiram os cargos diante de uma plateia de mais de 900 convidados. Apresentações musicais de um grupo de crianças e homenagens emocionantes também marcaram a solenidade. A seguir, no quadro de entrevistas, nós conversamos com o novo presidente do TRT, desembargador Gentil Pio de Oliveira, que falará sobre o direcionamento que dará ao Judiciário Trabalhista Goiano nos próximos 2 anos. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, nós estamos recebendo o novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, desembargador Gentil Pio de Oliveira. Desembargador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer renovado conversar com você e com os telespectadores. Doutor Gentil, o senhor assumiu o comando do TRT goiano há cerca de 1 mês. Como tem sido exercer uma função administrativa e deixar um pouco de lado os processos que são justamente o dia a dia do magistrado? Primeiro é preciso dizer que não há um afastamento total das atividades judicantes, já que o presidente do tribunal participa, presidindo das sessões do tribunal pleno. Mas realmente o foco é administrativo. E como administrador, há uma grande diferença da atuação como magistrado. O administrador se prende a regras bem mais definidas e a limites mais rigorosos na administração pública. O juiz tem mais liberdade ao decidir de acordo com o seu convencimento pessoal, obviamente devidamente motivado e justificado, enquanto o administrador é mais preso à literalidade da lei e as normas, no caso específico, emanadas da Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Conselho Nacional de Justiça,
do Tribunal de Contas da União e do direito administrativo de modo geral. A fiscalização, então, é ampla? É bem mais ampla e, se por outro lado há um leque maior de exigências, há também uma tranquilidade maior para o administrador, sabendo que os seus atos estão sendo diuturnamente acompanhados e fiscalizados, o que me permite antever mais tranquilidade na administração. Que projetos já implantados na Justiça do Trabalho goiana o senhor pretende dar continuidade durante a sua administração? Todos os projetos e todas as obras iniciadas pelas administrações anteriores terão continuidade. Aliás, é uma tradição do nosso tribunal que vem sendo com sucesso implantada por todos os presidentes sucessivamente de continuidade administrativa. O senhor destacaria algum projeto em específico? Nós temos, por exemplo, a conclusão do prédio que deve abrigar as varas do trabalho de Goiânia. Temos também o projeto de ampliação da justiça itinerante, de modo a facilitar o acesso do jurisdicionado à justiça do trabalho. O senhor pretende que amplie o número de municípios Exatamente, atendidos? ampliar o número de municípios atendidos pela justiça itinerante. Temos também projetos de modernização na área de informática, o que, aliás, falar em modernização na área de informática é o cotidiano, porque ela se moderniza e exige a cada dia novos investimentos, novos equipamentos, mais treinamento do pessoal, e é hoje um ponto essencial, mesmo porque estamos trabalhando com muita firmeza na implementação do processo digital. Essa seria uma das metas da sua administração? Sim, mesmo porque o processo digital é o futuro que está chegando. Vai exigir uma mudança de mentalidade de servidores, de magistrados, de advogados e de partes, e que vai facilitar muito a vida de todos, mas exige tempo, dedicação e um somatório de esforços. E nisso é preciso registrar que estamos contando com a colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, na implementação dos projetos e na conscientização dos advogados quanto à necessidade e quanto à praticidade do projeto, do processo digital. O senhor fala da colaboração do OAB com relação às salas de digitalização? Também. Nós estamos instalando conjuntamente salas que facilitem o trabalho do advogado. A OAB está proporcionando facilidades para a certificação digital dos advogados, para assinatura digital. E, por outro lado, também na conscientização dos advogados, já que essa é uma adesão por hora voluntária. Eu digo por hora porque o futuro vai nos levar a um ponto em que quem não estiver participando do processo digital terá dificuldade de atuar, não só na Justiça do Trabalho, mas no Judiciário de um modo geral. Atualmente, qual é o maior problema enfrentado pelo TRT de Goiás? Nós temos, por exemplo, um quadro de servidores e de magistrados quantitativamente deficitário, considerando a quantidade de ações que a Justiça do Trabalho tem recebido na 18ª região. Seria mais ou menos em torno de quantos processos, na primeira instância, por exemplo? Há uma variação entre as varas, mas se citarmos Goiânia, por exemplo, cada vara tem recebido mais de 2.000 processos, recebeu mais de 2.000 processos no ano passado, 2008. A vara de Itumbiara, por exemplo, mais de 3.000 processos. A Mineiros também, mais de 2.000 processos. Então, nós temos pontos de estrangulamento e temos varas dentro de normalidade. Mas o grande problema é que a regra está sendo o excesso de trabalho para a quantidade de juízes e servidores que nós temos. Isso, ou apesar disso, o tribunal tem mantido um prazo bem curto na entrega da prestação jurisdicional, ou seja, do ajuizamento da causa até a sentença. Esse prazo tem sido de quanto? No processo chamado sumaríssimo, que é o
que envolve causas de até 40 salários mínimos, o prazo tem sido inferior a 40 dias. Nas de rito ordinário, tem sido em torno de 70 dias. Isso é um prazo bom comparando com a maioria dos tribunais de justiça comum, que geralmente demandam anos, né? Agora, é preciso dizer também que eu estou falando do ajuizamento da causa até a sentença, que é o que nós chamamos de fase de conhecimento. Depois vem a fase de execução. E aí é outro fator que tem gerado problemas, porque às vezes o autor pleiteia um direito, recebe esse direito na sentença, tem um reconhecimento. Tem um reconhecimento do direito, e vem a fase de execução, que é para tornar efetivo esse direito, para entregar esse direito ao autor. E aí surgem dificuldades. A mais corrente, ou a mais comum, é quando o devedor não dispõe de patrimônio para quitar o eventual débito. O processo fica aguardando indefinidamente? Exato, e aí não há a justiça, o judiciário não tem o que fazer após exaurir os meios de busca dos quais dispõe e usa. Por exemplo, o Bacen-Jude, que é uma informação, as contas bancárias do devedor, que é feita em todo o país, busca de informações junto a registro de veículos, junto a cartórios, enfim, há uma gama de recursos tecnológicos que o judiciário dispõe. Mas, às vezes, mesmo usando toda essa gama de recursos, não se chega a um resultado satisfatório nesse aspecto. Posso dizer, entretanto, que isso se aplica à minoria das causas. A grande maioria das causas tem também na fase de execução, na Justiça do Trabalho, uma solução num tempo razoável, entregando a prestação judicional de uma maneira célere e eficaz. Com relação à excessiva demanda, uma quantidade excessiva de processos e poucos servidores, poucos magistrados para julgar esses processos, existe alguma solução em vista? Estão tramitando no Congresso Nacional 2 projetos de lei ampliando o quadro de servidores e de magistrados da 18ª região. Por outro lado, há um projeto ainda em fase embrionária de ampliação da quantidade de varas do trabalho. Atualmente são quantas no Estado? São 36 varas com jurisdição sobre todo o Estado de Goiás. Só que de uma forma problemática, porque às vezes uma vara localizada em determinado município tem jurisdição sobre vários outros municípios. Isso dificulta o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, ou até mesmo do empregador também. E o que nós pretendemos com essas novas varas é facilitar o acesso das partes ao judiciário, implantando novas varas em cidades, em pontos estratégicos do Estado, pelo interior, e aumentando a quantidade de varas nas cidades que estão já com problemas e aumentando também a quantidade de varas em Goiânia. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a realidade da Justiça do Trabalho no Estado de Goiás. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o presidente do TRT de Goiás, desembargador Gentil Pio de Oliveira, que está fazendo um retrato da Justiça do Trabalho no Estado. O mundo está passando por uma crise econômica, por tabela, o nosso país também. Quem mais sofre com essa crise, geralmente, é o trabalhador, com as demissões. A demissão é um mal necessário nesse momento? Eu penso que não. Penso que, ao contrário, a demissão agrava a crise e agrava o problema, porque corta o elo de consumo e
obviamente, o trabalhador empregado, oferindo renda, é um consumidor a mais, que adquire os produtos, movimenta a produção, e é um círculo que não pode ser cortado em nenhum de seus pontos. E nesse contexto, o trabalhador, a meu ver, é um dos pontos principais, porque não só é parte da geração de riqueza, de produtos, como é também consumidor. Nesse momento, a intervenção do governo é muito importante. Um dos mecanismos que ele utiliza é o seguro-desemprego. O que o senhor entende do papel do seguro-desemprego? A meu ver, o seguro-desemprego é um dos institutos mais valorosos do direito do trabalho, ou mais importantes disponibilizados para o trabalhador. Eu imagino a situação de um pai de família que repentinamente perde o emprego. É uma situação dramática, obviamente, principalmente dos empregos mais modestos, em situações em que o trabalhador só tem aquela fonte de renda. Nesse momento entra o seguro-desemprego, que dá um alento pequeno e temporário, mas que permite, em situação emergencial, que o trabalhador recomponha as suas forças, obtenha um novo emprego, ou até que a empresa também obtenha meios de recontratação ou outros horizontes possam surgir. Bom, atualmente, para os trabalhadores não perderem seus empregos, muitos sindicatos estão negociando horas de trabalho, redução da jornada e redução dos salários. O senhor acha que isso é um bom mecanismo? Em princípio, eu diria que não. Mas é uma possibilidade, até com previsão legal, que acho possível de ser admitida, desde que negociada com entidades sindicais fortes. Ou seja, é preciso que haja uma harmonia de forças. É preciso que o trabalhador não seja, na negociação, o elo fraco. Quem tem que pagar pela Exato. crise. Então, o trabalhador, penso, pode colaborar numa situação emergencial e temporária para a solução da crise, mas não pode pagar pelos seus efeitos. Historicamente, a demanda na Justiça do Trabalho é maior no momento de crise como este ou no momento de crescimento econômico? Historicamente, os momentos de recessão geram maiores conflitos, maior quantidade de litígios trabalhistas. As razões são eloquentes. Há um maior desemprego, o trabalhador não consegue rapidamente outra colocação e o que o induz a procurar eventuais direitos que, em outra circunstância, ele poderia relevar. Mas, numa situação de maior necessidade, ele acaba procurando o amparo do judiciário. E essa crise, essa demanda, esse aumento da demanda, já está podendo ser sentida na 18ª região? Eu diria que, quantitativamente, ainda não. O aumento de quantidade de ações trabalhistas na 18ª região, exceto em alguns pontos específicos do Estado, está dentro de um padrão de normalidade, o crescimento. Mas já estamos antevendo que há uma previsão ou uma tendência de que isso aconteça. Eu estou falando do aumento da demanda, da quantidade de processos. Parece-me que a 18ª região está adotando a conciliação como uma forma também de resolver e diminuir a quantidade de processos? É verdade. Tradicionalmente, a Justiça do Trabalho se empenha pela conciliação. É um dos pontos fortes da Justiça do Trabalho, mesmo porque a conciliação é a melhor sentença. É aquela a qual chegam as partes e que resolvem entre si, obviamente, sobre a orientação e condicionado à homologação de um juiz, a solução do litígio. O Tribunal em Goiás tem realizado eventos específicos para a conciliação. Durante o ano passado, por exemplo, foram realizadas 3 semanas direcionadas para a conciliação, dentro de uma programação nacional
comandada pelo CNJ, e os juízes do trabalho, que já têm por vocação o empenho pela conciliação, têm sido reiteradamente incentivados a se empenhar mais e mais na conciliação, exatamente pelos seus efeitos benéficos para as partes. É claro que a conciliação é benéfica desde que aceita com naturalidade e pela vontade livre manifestada pelas partes. Doutor Gentil, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Márcia, pela sua costumeira cordialidade e aos telespectadores. Essa edição do Hora Extra fica aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição. Olá! No Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. OAB e TRT de Goiás assinam um convênio para instalar salas de digitalização. Com a medida, os advogados terão de entregar as petições já na forma virtual. A 18ª região conta com novos dirigentes. Tomaram posse o desembargador Gentil Pio na presidência e o desembargador Mário Botazo na vice-presidência. No nosso quadro de entrevistas, o novo presidente do TRT de Goiás fala dos rumos da Justiça do Trabalho no Estado para os próximos 2 anos. Aguardamos você!